Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para nós explorarmos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina que é Educação Física. Vamos ver aí qual é a nossa aula de hoje? Muito bem, a nossa aula 17, que tem por objeto de conhecimento, diferença entre atividade física e exercício físico e o detalhamento, cuidados com o corpo, puberdade e higiene corporal. E aí, estão preparados para nós explorarmos esse conteúdo? Tenho certeza que vocês irão gostar. Já pegue o caderno, a caneta ou o lápis e façam suas anotações. Vem comigo! Muito bem, a gente inicia a nossa aula de hoje aqui nesse espaço maravilhoso que vocês já estão acostumados a estar todos os dias, que é a sala de aula. E nada melhor do que esse ambiente para a gente conversar sobre as mudanças que ocorrem no corpo de vocês durante essa fase que vocês estão vivendo, né? Por qual vocês estão passando e o que a gente deve fazer em cada caso. Então, para iniciar, eu trouxe 2 exemplos específicos de mudanças que vocês sofrem aí durante a puberdade. Vamos ver quais são? Acompanhe. Maria, preciso te contar algo. O que foi, Pedro? Você parece ansioso. É sobre um problema sério que estou enfrentando. Odores corporais. Odores corporais? Todo mundo passa por isso, Pedro. É normal na puberdade. Puberdade? O que é isso? Muito bem. Quem nunca, né? Quem nunca ali no momento desse desenvolvimento todo que vocês estão passando, já sentiu um cheirinho diferenciado no seu corpo? Nada mais é do que os odores, né, que vão aparecendo aí no nosso corpo quando a gente vai se desenvolvendo, né? Passando dessa infância para a adolescência. E a gente sabe que esses odores, principalmente na axila, nos pés, né, em algumas partes do nosso corpo, é normal, faz parte do processo. O que vale, né, o que importa é o que nós faremos para que a gente não se incomode com o nosso cheiro natural e nem incomode as outras pessoas também, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos odores corporais. Mas eu trouxe para vocês um outro exemplo, né, que acontece aí nessa mudança da infância para a adolescência. Acompanhe. Ah, não. O que é isso no meu rosto? O que foi, Maria? Olha só para essas espinhas. Por que isso está acontecendo comigo? Bem-vinda à puberdade, minha linda. É só seu corpo mudando. Mas é horrível. O que é puberdade? O que eu faço agora? Calma, todo mundo passa por isso. Você não está sozinha. Muito bem, faço minhas palavras da mãe, né, da Maria. Calma, isso é só uma fase. Odores corporais e acne fazem parte dessa mudança que vocês estão sofrendo aí, né, no dia a dia de vocês. Mas se vocês prestaram bastante atenção, em cada uma das animações, né, os personagens eles fazem a seguinte pergunta: o que é a puberdade? E aí eu venho mostrando para vocês na nossa cartelinha, olha aí. A puberdade é um período de transição entre a infância e a vida adulta. É marcado por um conjunto de mudanças físicas, emocionais, psicológicas que preparam o corpo para a maturidade sexual e a capacidade reprodutiva. Muito bem, então vocês estão nesse período que é justamente a puberdade e é nessa fase que irão acontecer grandes transformações no corpo, na mente e na questão social, né, da socialização de vocês com o outro. E falando nessas mudanças, eu quero apresentar aqui para vocês e explicar um pouquinho de cada uma dessas mudanças que acontecem aí na puberdade, né? Especificamente aí indo para a adolescência. Então nós temos mudanças físicas, mudanças biológicas, o que mais?
nós temos mudanças psicológicas, sociais e emocionais. Como eu falei para vocês, é um período de muitas mudanças, certo? Então vamos começando ali a falar sobre essas mudanças físicas que já são acompanhadas pelas biológicas. Então vocês conseguem perceber que você vai deixar o corpo de criança, né, para passar aí por um processo. Tanto os meninos quanto as meninas tem mudanças que são visíveis, que é o caso do peso, da altura, do pelo, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Continuando ainda, falando sobre a questão da psicológica. Muito bem, as mudanças psicológicas já estão relacionadas aí com as nossas emoções, a forma como a gente vai pensar sobre alguma coisa, como nós iremos nos posicionar em relação a algum assunto, tá certo? Logo em seguida, nós temos aí as mudanças sociais, que estão relacionadas ao quê? A nossa convivência com as outras pessoas. Normalmente, quando a gente está ali na fase da infância, a gente é muito apegado à nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos, tios, avós e assim por diante. Mas quando a gente vai passando por essa transformação, né, da infância para a adolescência, nós já vamos nos desapegando um pouco dos nossos pais e vamos aí formando as nossas tribos, digamos assim, né, os nossos grupos sociais. Tudo isso através do quê? Das nossas afinidades, seja por música, por filme, por série, tá? Pela questão dos idiomas. Então, em vários momentos vocês vão se perceber aí em diferentes grupos sociais. Tem o grupinho da escola, tem o grupinho da igreja, tem o grupinho lá do parque de fazer atividades, né? Tem o grupinho do momento de lazer, ou pode ser que, né, essas pessoas estejam presentes em todos os outros grupos. E aí a gente percebe que a gente vai conhecer outras pessoas, vai socializar melhor com outras pessoas, mais até do que com a nossa própria família, porque aí a gente já começa a ter opiniões diferentes dos nossos pais. Isso é normal. Mas olha, fica a dica. Você pode se posicionar, você pode falar o que você acha sobre determinada situação, mas sempre trabalhando a questão do quê? Do respeito com as pessoas mais velhas e com as pessoas da mesma idade que você e as pessoas mais novas, tá bom? Isso é muito importante. Então, nós vimos aí mudanças físicas, biológicas, psicológicas, sociais e as emocionais também. É comum que quando a gente está nesse processo de transformação, o que a gente vai sentir? Um desespero. Horas a gente está triste, horas a gente está alegre, porque realmente são mudanças muito bruscas, muito drásticas, né? Então chega um momento que às vezes você precisa chorar, né? Por conta de você estar olhando ali o seu corpo se modificando de todas as formas, tá certo? Muito bem, então essas são algumas mudanças que nós enfrentamos aí nessa transição da infância para a adolescência e passando pela questão da puberdade. E falando das mudanças físicas, tem duas que a gente consegue perceber logo de cara, tanto em meninos quanto em meninas. Vamos ver quais são? Então, observem aí. Primeiro, crescimento em altura, né? A gente, não somente em altura, mas do corpo como um todo, né? E junto desse crescimento em altura, também tem o aumento do nosso peso, ou diminuição. Acontece também. Tem menino que estica tanto, que cresce tanto, né, que a impressão que a gente tem é que ele é mais magro, não é mesmo? Muito bem. Falando ainda dessas mudanças, agora eu quero apresentar para vocês todas as mudanças que ocorrem nas meninas durante esse período. E eu já peço que vocês vão identificando aí o que vocês conseguem ver que já mudou no corpo de vocês. Tá bom? E depois os meninos. E anotem também, porque isso é importante. Então, nas meninas, a puberdade, né, essa transição, ela vai iniciar ali entre os 8 e 13 anos. Isso depende muito, né, do organismo da pessoa, do desenvolvimento da pessoa. E aí a gente percebe as seguintes transformações. O desenvolvimento dos seios, aparecimento dos pelos pubianos e axilares,
menarca, que é a primeira menstruação, né? Nós temos a questão da ovulação, alargamento dos quadris, aparecimento de acne, também depende muito da pessoa, do organismo, o desenvolvimento físico completo e o desenvolvimento sexual completo. Aí a gente já percebe nas meninas a presença bem grande assim de 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona, tá bom? Então, ocorre aí todas essas mudanças. E nos meninos, o que será que acontece? Vamos ver? E agora eu quero que os meninos comecem a identificar que mudanças já estão ocorrendo no seu corpo, tá bom? A puberdade para os meninos inicia ali dos 9 aos 14 anos, também depende do organismo e do desenvolvimento, tá? Nós vamos ter como transformações, alterações na voz, a voz vai ficando mais grossa, né, mais altiva. Nós temos o aparecimento de acne, isso depende bastante, viu? Lembrem-se que isso depende do organismo. Nós temos o desenvolvimento dos órgãos sexuais, desenvolvimento dos músculos, prosseguindo. Aumento da pilosidade na cara e no corpo, né? Aí a gente está falando sobre a questão dos pelos pubianos e axilares. Outra transformação é que iniciam-se as ejaculações e, portanto, a capacidade de fecundar. Nós também temos aí o desenvolvimento físico completo e o desenvolvimento sexual completo também. Lembrando que o hormônio presente aí nos meninos, né, em grande quantidade, é a testosterona, certo? Muito bem. Então, essas são algumas mudanças físicas ali passando pelas biológicas. Prosseguindo, vamos verificar aí as mudanças emocionais e psicológicas. Observem, nós temos aí uma grande alteração de humor e emoções intensas. Lembrem-se que isso é normal, faz parte dessa fase, a confusão, o medo, tá bom? O nosso corpo está mudando. Outra mudança é o desejo por maior independência. A gente tem o desejo, mas a gente precisa ter cuidado, tá? Sempre obedecendo e ouvindo os conselhos dos mais velhos. Pai, mãe, avô, avó, professor também, tá bom? Lembrem-se que a gente já passou por essa fase, a gente sabe como tudo isso acontece e a gente quer o melhor para vocês. Outra mudança é a sensação de confusão ou insegurança. Acontece muito, principalmente com as meninas. Insegurança na hora de se posicionar, insegurança em relação ao seu corpo. Isso acontece com todo mundo. Só que a gente precisa ter o quê? Calma, cautela, sempre procurar ajuda, instrução de uma pessoa que já tenha passado por essa fase. Insegurança com o corpo acontece com todo mundo, tá? Então, se você é inseguro com o seu corpo, comece a fazer uma atividade física, comece a procurar situações que te deixem bem, tá bom? Outra mudança é que nessa fase é muito importante a comunicação e o suporte familiar e escolar. E aí a gente está falando de diálogo. Conversar é super importante em todas as relações. Sejam com os nossos pais, sejam com os nossos amigos ou com qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. Comunicação é essencial para que a gente tenha relações saudáveis. Tá certo? Então, lembrem-se, o momento é difícil. Volta aqui comigo, por favor. O momento é difícil, o momento é confuso, mas vocês podem conversar com os pais, com os avós, né, com os professores, com pessoas que passam segurança para vocês, para que vocês façam esse trajeto, essa mudança da infância para a adolescência de uma forma mais tranquila. Nem tão tranquila assim, tá bom? Mas é importante esse suporte dos nossos pais, dos nossos avós, tá bom? Prosseguindo, agora que a gente já sabe sobre essa questão das mudanças que ocorrem no nosso corpo, eu quero falar com vocês a respeito da
higiene. Pelo fato de acontecer essas mudanças, a gente precisa redobrar os cuidados com o nosso corpo, tá certo? Mas primeiro, antes de falar sobre esses cuidados, vamos aí para a definição do que é higiene. Observem. É um termo utilizado para designar um conjunto de medidas e conhecimentos recorrentes na promoção e manutenção da saúde, estando relacionada ao bem-estar físico, mental e social. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de 2 imagens, de um ambiente super arrumado e de um ambiente todo bagunçado. E aí eu pergunto para vocês, o que tem a ver higiene com essa questão do ambiente? Vocês sabiam que está super relacionado? Eu pergunto a vocês preferem viver num ambiente bagunçado ou num ambiente organizado? Eu tenho certeza que um ambiente organizado, né, traz mais clareza para a nossa mente. E isso quer dizer que nós somos pessoas o quê? Que temos cuidado não só com o nosso corpo, mas com o ambiente que a gente vive também. E falando sobre higiene, já quero apresentar para vocês aqui alguns outros tipos de higiene que não estão relacionados somente com o nosso corpo. Observem aqui, vocês já ouviram falar da questão da higiene mental, da higiene alimentar, da higiene coletiva e da higiene ambiental? Então, todas elas, da corporal à ambiental, tem que estar em equilíbrio para que a gente mantenha aí o nosso nível de saúde ok, tá bom? Então, nós temos tanto a higiene corporal, quanto a mental, alimentar, coletiva, ambiental, e eu quero falar sobre algumas delas com vocês. Começando aqui pela higiene corporal, que é essa que a gente tem que redobrar os cuidados, principalmente nesse processo de mudança aí da infância para a adolescência. Vamos ver quais são esses cuidados que nós temos que ter? Então, olha só, observem aí. Banho, essencial para todos nós, principalmente na região que a gente vive, é muito quente, então o banho ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, 2, 3, 4 banhos, tá bom? Vamos lá, outro, escovação dos dentes, super importante. Após as refeições, escovar os dentes. Eu tenho certeza que vocês fazem isso, eu só estou relembrando, tá bom? Cuidado com as unhas, cuidado com os cabelos, pelos e barba. Eu acredito que os meninos ainda não tenham barba, acredito eu, mas quando tiverem, tem que cuidar, é pelo, tá bom? Precisa aí ter uma higiene adequada, senão fica com mau cheiro. Outro, cuidados com a pele, lavar o rosto, lavar direitinho todo o seu corpo, usar protetor solar, hidratante, tá bom? Limpeza dos ouvidos e nariz, importante também. Lavagem das mãos sempre. Quando você chegar da rua, quando você for manipular os alimentos, quando você for se alimentar, ao sair do banheiro, sempre lavar as mãos. Se possível, ande com um pouquinho de álcool em gel também, para você higienizar as suas mãos, né, quando você vai para aqueles ambientes que não tem uma pia ali para você fazer a lavagem das suas mãos, tá bom? Outro ponto é a higiene correta das partes íntimas. Isso é para meninos e meninas. É importante, principalmente porque nós passamos o dia vestidos, né? Então, tem roupas que elas abafam ali as nossas partes íntimas e a gente precisa ter um cuidado maior na hora de lavar, de enxugar, prestar atenção na vestimenta também. Todo banho tomado tem que trocar ali a sua peça íntima. Meninos e meninas, não esqueçam disso, tá bom? Normalmente acham que é só as meninas, mas não. Os meninos também precisam ser asseados. Sabe por quê? Porque se você não tem, né, uma boa higiene, isso pode trazer doenças para vocês, no geral, tá bom?
Outro, já falei, usar roupas sempre limpas e calçados limpos. Se você tem aí só um tênis para usar a semana toda, chegou da escola, chegou do trabalho, já faz aquele checklist no tênis, dá uma limpadinha, abre bastante ele, né, para arejar, passa ali um álcool ou algum produto voltado ali para a questão do pé mesmo, cuidado com o pé. Coloque as meias, troque de meia se possível, principalmente se você tem o costume de suar muito nos pés. É importante para que você mantenha aquele calçado sempre limpo e arejado, tá bom? Para quê? Para que não venha a questão do chulé, tá bom? Muito bem, então esses são alguns cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo. Tanto meninas quanto meninos. Tenho certeza que vocês já fazem isso. Eu só estou dando aqui, tá? Só relembrando. Prosseguindo, vamos ver os cuidados que a gente tem que ter com a nossa mente agora. Como eu falei para vocês, é um processo de muitas mudanças, então a gente fica confuso, né? Então nós temos aí, que investir em atividades relaxantes, como ver os amigos e a família, ler, escutar música, ter uma boa noite de sono, exercitar o corpo, ouvir ou tocar música, meditar ou orar. Todas essas são atividades que fazem aí bem para a nossa mente. E vocês viram que nós temos aí duas que estão destacadas, é porque tem muito a ver com a nossa disciplina. Primeiro, é ter uma boa noite de sono, depois, exercitar o corpo. Essas atividades, elas são super importantes. Primeiro, para o desenvolvimento de vocês, tá bom? E para o desenvolvimento do corpo mesmo, da sua produtividade no outro dia. Então, para a galerinha que costuma dormir muito tarde, olha, isso não é bom, viu? Atrapalha o desenvolvimento de vocês, atrapalha também a questão da cognição, porque no outro dia você acorda cansado e você não consegue ser produtivo, não consegue estudar direito, não consegue brincar direito, tá certo? Então, precisa ter uma boa noite de sono. Outro ponto é exercitar o corpo. Esse aí, né, não tenham dúvidas de que ele faz diferença no nosso dia a dia. O nosso corpo, ele foi feito para o movimento. Pode pedalar, correr, nadar, dançar. O importante é se exercitar, tá bom? Falando um pouquinho mais a respeito desses dois, né, desses dois hábitos que eu quero que vocês coloquem no dia a dia de vocês, eu quero falar sobre os efeitos positivos do sono, né, que é uma maneira de reforçar para vocês o quanto o sono ele é importante, não somente na fase de vocês, mas em todas as fases da nossa vida. Tá bom? O sono é ele que nos ajuda a descansar não só o corpo, mas a nossa mente também, para que ela funcione da melhor forma possível. Então, alguns efeitos positivos do sono. Vou trazendo aqui para vocês o primeiro, o humor. Isso aqui acontece muito comigo. Se eu não tenho uma boa noite de sono, no outro dia o meu humor ele fica variando muito. Eu fico cansada, eu fico estressada, eu não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém. Então, vocês já estão percebendo que o sono, ele me afeta bastante, tá bom? E isso só passa se eu conseguir dormir, tá? Um outro efeito positivo é a questão da energia. Se você dorme bem, no outro dia você acorda, 100%, né? Querendo elétrico, 220, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Outro efeito positivo, produtividade, que está bem relacionado com a questão da energia. Se a gente não dormiu bem, possivelmente a nossa produtividade cai. A gente não consegue estudar, não consegue brincar, não consegue fazer nada direito, tá bom? Outro, habilidades de comunicação. Falei lá para vocês também. Se eu não durmo bem, eu não consigo ter boas conversas, né? Porque a minha memória já fica afetada ali, a minha cognição. Então, se a gente dorme bem, a nossa memória também fica 100%, assim como o nosso estado de alerta também. Então,
Então, esses só são alguns pontos positivos para vocês verem o quanto é importante a gente dormir bem, principalmente para que a gente faça as nossas atividades no outro dia. E falando de atividade, já venho mostrando para vocês também o outro ponto que é importante, outro hábito que a gente tem que ter no nosso dia a dia, que é a atividade física. Ela é super importante, né? A disciplina de educação física, ela vem falando isso para vocês e mostrando aí várias formas de vocês se exercitarem, através da luta, da dança, da ginástica, da brincadeira, do jogo, do esporte, dentre outros. E aí eu trouxe algumas dicas para vocês que vão iniciar aí essa fase de atividade física, tá? Bom, a atividade física, ela precisa ser diária, ela precisa ser constante. Professora, mas eu não consigo ir todo dia. Faz em casa, coloca uma música, coloca um vídeo, tá? Para que você se exercite todos os dias. Essa atividade, ela tem que ter intensidade leve a moderada, também não precisa ser aquela atividade pesadíssima que no outro dia você não consiga nem andar, tá bom? Tem que ter cautela também. Aproveitem que vocês estão numa idade onde vocês têm possibilidade de atividades variadas. Eu tenho certeza que tem gente que anda de bike, anda de bicicleta, né? Ou corre lá na rua, ou brinca de futebol, ou vôlei, ou queimada. Eu sei que esses 3 esportes, eles são muito presentes nas comunidades, nos municípios, certo? Outra dica é, use sempre roupas adequadas. Elas fazem diferença ali na nossa prática de atividade física, tá bom? Se a gente vai com uma calça jeans, pode contar que não vai dar certo, tá bom? Tem que ser uma roupa leve, adequada. E não esqueçam de beber água. Beber água é muito importante. Eu amo beber água e tenho certeza que vocês também. Certo? Muito bem, então essas são algumas dicas relacionadas à atividade física. E aí eu venho falando para vocês um pouquinho mais sobre as recomendações da OMS em relação às atividades físicas na idade de vocês. Vamos ver? Então, olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, exercícios físicos para crianças e adolescentes, eles devem fazer o seguinte: se exercitar pelo menos 3 dias na semana, observem aí, 60 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa, sendo a maior parte aeróbica, assim como aquelas que fortalecem os músculos e ossos devem ser incorporadas. Mas na idade de vocês, as atividades aeróbicas já trazem grandes resultados, tá bom? Então, o importante é se exercitar. Outra dica da Organização Mundial da Saúde é que vocês devem limitar a quantidade de tempo em comportamento sedentário, particularmente a quantidade de atividades recreativas em frente às telas, computador, celular, televisão, tem que evitar, tá bom? E para facilitar ainda mais a vida de vocês, eu trouxe alguns exemplos de atividades que vocês podem fazer no dia a dia. Observem: caminhadas rápidas, corrida, natação, dança, jogos de equipe como futebol, basquete, vôlei, queimada, dentre outras atividades que vocês tiverem afinidade. Mas é atividade que envolve o movimento corporal, tá? Professora, eu gosto de jogar. Tá, mas esse teu jogo, ele envolve aí uma movimentação corporal? Se não envolve, já tira e já troca por uma dessas aí, tá bom? E por que tudo isso, professora? Porque a atividade física traz grandes benefícios para a saúde de vocês, para a nossa saúde. Vamos ver quais são esses benefícios? Observem: aptidão cardiorrespiratória e muscular, saúde cardiometabólica, saúde óssea, saúde cognitiva, redução da adiposidade, ou seja, da gordurinha, né, no corpo, saúde mental, dentre outros. E para finalizar essa questão dos cuidados, não esqueçam que nós também temos que ter
temos que ter cuidado com a nossa alimentação. E aí vai algumas dicas para vocês. Realize todas as refeições de forma balanceada, consuma a quantidade de nutrientes adequada, diminua o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, prefiram aí os alimentos naturais, tá bom? Diminua o consumo de sal e açúcar, desembale menos e descasque mais, dê preferência a alimentos naturais. Então, esses são todos os cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo para que a gente mantenha a nossa saúde ok. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra numa próxima oportunidade.